Foi. Perfeito. Depois você me manda o link, então. Estamos aqui com Lígia Prieto, que é diretora de teatro e atriz e escritora e psicanalista. Eu trabalhei um pouco com a Lígia e aí hoje a gente vem aqui conversar um tantinho sobre construção da personagem. Lígia, se apresenta aí para a galera da UEMS. Oi, galera. Que engraçado, porque a gente está filmando e vocês não estão aqui, entendeu? Eu não sei o que falar de mim. Eu faço teatro há 20 anos. Sou de Gêmeos. Isso não importa, mas sou. E é isso. Eu tenho uma formação em psicologia e psicanálise, algumas pós-graduações em psicanálise, pós-graduações. E vivo de teatro. Há pelo menos 10 anos eu pago minhas contas com teatro. Uhum. E é isso. Há 20 anos eu faço teatro e há 10 anos eu vivo só de teatro, né? Assim, pago minhas contas com teatro. É isso. Uma bela apresentação. Tenho 33 anos. Gosto de dias nublados. Nos últimos 4 anos, você criou o Processo em Cena, né? Que é focado no ator e na atriz de teatro para a construção de personagem, né? Como é que foi o surgimento do PEC, assim? Por que ele se fez necessário? Eu acho que não é para a construção da personagem, acho que é para a construção do ator. O processo em cena ele é voltado para o trabalho do ator e não é pensando nesse... É o que vem antes da personagem, né? Uhum. É preciso esse preparo específico. Cara, então, o teatro para mim é o que faz o sujeito lembrar que ele é gente, que ele é sujeito desejante, que vai colocar ele de volta a rodar no mundo que precisa dele, tipo, de forma ativa. E o processo em cena, eu comecei ele quando eu percebi que o elenco do Grupo Casa, que você estava na época, precisava de um up, precisava entender que o teatro era mais fundo, né? Ia mais, era um buraco abaixo ainda do que a gente estava. Uhum. E entender essa busca desse lugar, eu acho que é complicado para todo mundo. Muitas pessoas falam que fazem teatro há muito tempo, mas quando você... isso não é parâmetro, né? O tempo que você faz teatro não é parâmetro da forma que você lida com o teatro, da forma que o teatro entra na sua vida. E viver de teatro, estar para o teatro como existência, como uma escolha de vida, é diferente de você simplesmente ter o teatro como hobby, fazer só no final de semana. É bem diferente, né? Uma pessoa que faz uma aula por semana não faz a mínima ideia do que é fazer teatro todos os dias. Uhum. Né? O artista ele precisa resistir e insistir diariamente. Então, eu acho que o processo em cena, eu criei ele com essa necessidade de que os alunos, atores e elenco da companhia entendessem que o teatro era muito mais sério, muito mais difícil do que eles imaginavam. Uhum. Então, não era só uma construção da personagem, era uma construção dessas pessoas em atores. Tanto que o processo em cena ele faz uma seleção muito natural no caminho dele, porque as pessoas desistem mesmo, só fica quem quer ser ator, né? Ou quem quer viver esse barato difícil que é fazer teatro. É difícil, trabalhoso mesmo, né? Então eu acho que é até bom, inclusive, porque logo nos primeiros momentos as pessoas já vão morrendo no caminho e a gente começa normalmente com umas 40 pessoas inscritas e acaba com 10 indo para a cena, né? Uhum. O que é muito legal para mim. Eu sempre achei positivo isso, né? Porque é isso, porque é esse lugar desse suposto ator se olhar, se pesquisar, se enxergar diante do abismo e aí compor sua própria história, compor sua própria dramaturgia textual, dramaturgia corporal, musical, toda, né? Então, cada pedacinho da cena compõe uma dramaturgia e é preciso que o ator
consiga se entender como ator criador e não só como ator cumpridor de função, né? A direção, inclusive, nem está nesse lugar de falar, faça isso, né? Ou faça aquilo. A direção tá, olha, vamos por ali, né? Então, não tem como eu colocar a mão sobre o teu corpo e falar, seu corpo tem que agora piscar dessa forma, seu corpo tem que mexer, você tem que mexer o braço dessa forma. Esse lugar é um lugar de descoberta. Claro que tem diretores que trabalham dessa forma, mas é importante para mim, ao meu ponto de vista, inclusive como atriz, esse caminho da descoberta. E eu acho que esse caminho da descoberta do gesto, do lugar certo da palavra, que é o que a gente acaba levando para a vida, que é o lugar certo onde começa o teu limite e acaba do outro, né? E esse caminho que a gente vai se referindo nas descobertas e nesses inícios e fins de ciclos, né? Tudo em cena é escolha e na vida também, né? Assim, infelizmente. Então acaba que a gente vai aprimorando esse lugar da escolha, esse lugar de eu quero isso, né? E esse é o lugar do dono do desejo, né? Eu falo pelo meu desejo. E aí eu posso embarcar no lugar de fala do artista, ou um monte de lugar, mas é porque o processo em cena ele é muito profundo e ele passa por todas as possibilidades de existência, né? A partir dos exercícios e das composições, a gente acaba trabalhando tudo, acaba trabalhando no lugar de fala, lugar de como ver o mundo, como ver o outro, como se vê. Então tudo isso acaba sendo enfrentado de alguma forma. Uhum. Mas foi para isso que ele foi criado para isso. E aí acaba que esse caminho para chegar na personagem é um detalhe, é como se que essa construção toda só teria um único destino, a personagem. Né? Então, assim, você chega, você faz tudo aquilo, de repente você entra em cena e fala, caramba, é isso que você construiu, né? Essa personagem que você construiu e tá aí falando por você, né? A partir de você. Interessante, assim, eu lembro quando eu estava passando pelo PEC, tinha algumas intervenções que você fazia muito certeiras, assim, e muito pontuais, porque eram 6 horas trabalhando o corpo, sem parar, e aí você vinha com uma intervenção, assim, que era uma frase, e mudava todo o abismo, assim, das coisas, né? O processo em si, como que te mudou, assim, como diretora, o processo em cena? No que veio para você? O que te reverberou o processo em cena? Cara, eu acho que até uma coisa que eu falei, não sei se você estava nessa aula, nesses últimos encontros, acho que foi um encontro de saudade que a gente estava conversando. Não, acho que você não estava ainda nesse ano de volta. Mas eu conversando com a galera, eu falei que que eu vi eles se tornando atores e me vi me tornando diretora, né, de teatro. Foi bem emocionante. Você estava nesse dia? Eu lembro de falar isso um pouco no processo em cena agora, assim, mas dos primeiros, assim. Porque, na verdade, eu gosto muito desse lugar de ver, né, desse lugar de estar de fora e perceber esse caminho do ator. É muito engraçado, porque eu percebo, eu estava ensaiando ontem um espetáculo que eu estou dirigindo, e aí a atriz mudou uma palavra, né? Bem isso que você falou, ela mudou uma palavra do texto que ela tinha falado anteriormente que tinha dado certo, e aí ela abandonou essa palavra, e a palavra era porra, no lugar de porra ela falou merda. Só que no meio da merda, ela percebeu que não funcionou. E aí ela fez ela se criticou na hora da palavra. E aí, quando acabou, eu tava morrendo da risada, porque eu falei assim, cara, na hora você percebeu que essa palavra não funcionou, você se criticou porque ela não funcionou, você queria ter voltado no tempo, ter feito alguma coisa, mas você não conseguiu. Você se debateu no meio da cena e não precisava se debater no meio da cena, né? Tu podia simplesmente ter acreditado que o merda funcionaria tão bem quanto porra e ido adiante, né? Ou você tinha, na verdade, a obrigação de manter o porra, né? Porque um ganho a gente não perde, a gente mantém. E essa é a obrigação do ator, né? Mas eu acho que em mim, ao mesmo tempo que é esse caminho de construção, porque o teatro não tem outro destino a não ser um encontro com você mesmo, né? Então, eu acho que qualquer processo que a gente enfrenta no teatro,
faz a gente se fortalecer. Porque a gente vai estar num momento muito sensível, inclusive a flor da pele, e a gente vai enfrentar questões que a gente vai precisar resolver, achar alguma saída. E isso faz com que a gente olhe para o abismo e defina como é que vai ser o salto, entende? Então, esse lugar dessa consciência, desse domínio que a gente precisa ter, eu acho que é o mais importante. Então, eu acho que o processo em cena me manteve, inclusive, uma artista viva nesses últimos 4 anos. Porque está na sala de ensaio, né? A gente ensaiava, você ensaiava 6 horas por dia, mas eu estava 15 horas por dia na sala de ensaio, né? Tiveram muitos dias que foram isso, que eu ficava 5 horas, tipo, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 era outra turma, e das 6 às 11 era outra turma. Então eu ficava 15 horas seguidas ali, assistindo esses atores que entravam e saíam do palco em cima das suas pesquisas individuais. E ficar ali, deixando que meu olhar receba o que o outro propõe, é também um ato de coragem, sabe? É um lugar, é o mesmo caminho do ator se dar licença para se alcançar, é o lugar da direção de se dar licença para que a cena diga o caminho, para que o encontro do ator com a cena resolva o espetáculo, ao invés de eu ficar impondo alguma coisa, né? Até aquele joguinho do impor, né, que a gente ficava fazendo às vezes, era muito isso, assim, não neutralize, assim, não imponha no outro, né? Não imponha a sua verdade, não imponha o seu achismo, não imponha a sua religião, não imponha seu preconceito, não imponha porra nenhuma no outro, porque você é você, o outro é o outro, né? Então eu acho que o lugar de ver é um pouco isso, é você abandonar seus achismos, suas verdades, suas vaidades, para que o outro exista. Assim como esse é um exercício do ator, para que a personagem exista, e nesse movimento de encontro com esse outro personagem, de encontro com esse outro, pensando na direção, esse outro ator, é importante que eu me dê licença para que esse outro exista, para que eu me encontre, para que eu entenda esse meu olhar e fale, ok, é exatamente esse o caminho que a sua cena tem que tomar, porque a sua cena está me mostrando isso, e às vezes é isso, o corpo está dizendo uma coisa, a palavra está dizendo outra coisa, a cena pede determinada coisa, e o ator, cheio das suas verdades, vaidades, preconceitos, fala, não, é por aqui, eu tenho que fazer por aqui, olha como eu estou bonito fazendo por aqui, né? Aí você fica, porra, tá, como é que você vai fazer? Então o teatro vem em primeiro lugar, inclusive, para limpar, né, esse lugar dessa vaidade, e para que ela possa renascer depois como uma composição desse sujeito desejante em cena. Né? Esse ator criador potente que vai responder pelos seus atos em cena. E que vai definir, e que vai saber ouvir o caminho da personagem. Né? E não impor na personagem o que ele quer que a personagem seja. Né? Mas é um pouco isso, quando eu brinco de Hamlet, né? Fala assim, cara, Hamlet tá aí. Agora você vai resolver falar assim, não, mas eu vou fazer o meu Hamlet. Ok, né? Você pode fazer o seu Hamlet, mas ele tem que ser realmente incrível para valer a pena você subverter Hamlet, né? Então, assim, como é que... Claro que há milhões de espetáculos e dramaturgias que cabem hoje uma atualização para a gente não piorar o mundo, né? Assim, para a gente não... Mas também as dramaturgias e os textos contam histórias de períodos, né? Então é importante respeitar isso, enfim, carregar o que provém disso, né? Fala. Tem um negócio bonito assim, né, que você fala, que é um encontro consigo para um encontro com a personagem, né? Então primeiro eu vou me encontrar comigo mesmo. Aí eu me encontro com a personagem e tem algo interessante que quando a gente tem uma dramaturgia, a gente tem um personagem, por exemplo, Hamlet, que está estabelecido na dramaturgia, né? Eu tenho o meu encontro com essa dramaturgia, né? E aí eu estava vendo ontem uma palestra sobre criação da personagem, falava sobre Hamlet, inclusive. E aí falava do signo de Hamlet. Aí eu fiquei, gente, que louco, né? Aí eu fui pesquisar em Hamlet, fui ler Hamlet, em nenhum momento falava a data que ele nasceu. Porque assim, gente, não tem signo, então, né? Porque, assim, e aí esse lugar de dentro que você traz, esse encontro de dentro, inclusive com o encontro de dentro do texto, é muito interessante porque mostra de fato que
um processo, né? É um grande processo até você resultar num negocinho ali. Sim, é. Porque, na verdade, assim, é sempre o ponto certo entre a intimidade e a extimidade, né? O que faz o vínculo do espectador e do ator, e né, do teatro, da plateia, é esse pinguinho de intimidade, mas que faz o personagem existir a partir desse encontro da intimidade, que é o que tem de você em mim, o que tem de mim em você, né? Então, isso que vai nos ligar. Só que esse entre é muito difícil, né? O ator vai viver sempre nesse entre, porque o ator anda na corda bamba. O ator vai ficar em cima dessa corda bamba até, enfim, não sei o que pode acontecer ali, né? É um lugar do não saber. Então, não tem como eu pensar num futuro ou qualquer coisa assim. Eu me lembro quando a gente encontrou a Tish, Viana, né? Nunca vou me esquecer disso. Que a Tish falou, que o João falou para mim assim, e aí, quem você é agora, depois de encontrar a Tish? Eu falei, uai, sou mais eu do que nunca, porque o teatro faz isso com a gente, né? Eu não sou mais a Tish, né? A partir do momento que eu te encontro, eu não sou mais você, eu sou mais eu, né? Porque e não é por amor ou vaidade, ai, como eu sou melhor, não é isso, né? Tá bem longe disso, inclusive, mas é um lugar de que eu só me reconheço no outro, né? Essa é uma frase da Clarice. Eu só me reconheço no outro, o outro que me diz de mim, né? Então, quando eu tô sozinha, quando a gente brinca de, talvez seja fácil ser perfeito morando sozinho há 100 anos em cima do monte, né? Sem ninguém em volta. Mas o que faz o humano é a relação, e o que faz a gente se ferrar é a relação. Então, é o outro que me diz de mim. E aí, quando eu me deparo primeiro começa o teatro, que vai me fazer com simples exercícios cênicos, já me deparar com o outro. Primeiro que o teatro é uma arte coletiva e colaborativa, não tem como escapar disso. Depois disso, você vai embarcar nessa construção dessa personagem, que você vai encarar um outro estruturado, inclusive, um outro que tem camada, que tem atmosfera cênica, que tem sensações, que dificilmente vai ter signo, mas assim, que vai ter, né? Eu acho engraçado quando fazem aquilo que não está no texto, né? Assim, construam, né? Não me lembro qual é o nome que utiliza para isso. Fala, então você tem que falar quem é a mãe e o pai, qual é o signo, qual um jogo de RPG, né? De personagem. Eu acho super engraçado, porque eu falo, o texto dá tudo o que você precisa saber. Não inventa que não está no texto. Porque você pode enfiar um bando de achismo teu nesse lugar. E aí você vai achar que Hamlet era de Ares e não era. Entendeu? Até porque é uma informação completamente inútil nesse sentido, né? Se não tem no texto, qualquer informação que você coloca é uma informação que não tem necessidade de estar. Se o texto for incompleto, for um texto... Aí o texto é ruim. Né? Aí você não monta o texto, é simples. Aí você monta outro. Você fala, esse texto aqui... A não ser que você queira fazer assim, a partir desse texto eu vou adaptar, enfim, né? Inspirado, isso é ótimo para não pagar direitos autorais, né? Inspirado em, né? E aí, então, assim, tem esse caminho todo de construção que é isso. Primeiro você precisa abandonar esse certo e errado, porque para o ator não existe certo e errado, né? Então, assim, não tem esse... Nem na vida, né, gente? Se for uma imposição do capital, da sociedade, da religião, que é um inferno. De, isso é certo, isso é pecado, isso não sei o quê. E aí a gente acaba... Gente, tá tocando o interfone. Faz um break aí, peraí. Onde que a gente estava? A partir de fazer a partir das coisas, né? Pensar nas complexidades dos personagens, né? Como eles são complexos, a gente não precisa do fora. Vou tentar continuar a partir daqui, então. Enfim, então assim, a gente primeiro precisa... os exercícios cênicos vão fazer com que a gente se aproxime da gente, desse lugar dessa falsa verdade, dessa falsa vaidade, desse lugar que não compõe, que faz a gente se afastar do que a gente é, né? Faz a gente se perder, não sei se eu quero comer banana ou casar. Então, assim, a gente nunca vai saber mesmo, né? Mas, assim, é preciso que a gente consiga definir, descobrir o nosso desejo. Para de fazer barulho no computador. Desculpa, ele tá fazendo pim, pim. Aí é preciso que a gente consiga
entender nosso desejo, a partir do momento que a gente entende nosso desejo, lutar por ele e viver com honestidade o que ele representa. E eu acho que esse é um risco muito grande para o ator. Porque todo mundo vai te falar para ser médico, para ser dentista, para ser advogado. Ninguém vai falar, nossa, você podia ser ator. Né? Não, ninguém vai fazer isso. Então, a sua escolha já é o próprio perigo. Então, arque com a sua responsabilidade, o teu desejo, porque a tua escolha não foi qualquer uma. E nem você não escolheu por uma questão social, a não ser que você tenha assistido muita novela quando era criança e escolha estar na televisão, né? Porque até eu falei esses dias, falei, a profissão é ator. Não é ator de teatro, ator de televisão, ator de cinema, é ator. Né? Então, o ator, independente de qualquer lugar que ele estiver atuando, ele está na beira do abismo porque ele vai ter que se enfrentar para conseguir alcançar esse personagem que ele vai representar. E representar é estar 2 vezes presentificado. Né? Eu acho isso tão tosco brincar com essa palavra, mas é isso. É estar 2 vezes no presente. Então, assim, se é 2 vezes no presente, olha que, né, tipo, é quase a hora de morfar dos Power Rangers. É a hora de, sei lá, o Dragon Ball Z também tem um negócio, né, de coisas. É o momento de pegar toda a energia em torno e juntar naquele momento já. E viver o momento já exige coragem. Exige coragem, exige desprendimento, exige né, ter peito de remador. Né? Então, assim, não tem como você achar que isso vai ser fácil. Né? Se não te doer, tá errado. Se não te fizer rever seus conceitos de vida, tá errado, porque o teatro é a própria bandeira da humanidade, do que é humano. Então, se você não pensar no sujeito e não se entender parte, né, e não lutar, inclusive, para que quem não tem lugar de fala tenha, porque o artista fala por todo mundo, então não tem como ele não... Se você não tem todos esses atravessamentos, tem que desistir de ser ator. Porque se você não é capaz de entrar em cena para abandonar, para deixar essas coisas pelo caminho, essas coisas impostas pelo social, pelo capital, pela religião, né, e por tudo mais, e entender exatamente o lugar da equidade, da igualdade, da empatia, enfim, de tudo que é, porque o teatro é também a arte de se colocar no lugar do outro. Né? Então, se o ator não lutar por um mundo melhor, quem é que vai lutar? Né? Então, é um ato de se abandonar para se alcançar. Então, o caminho é assim, na verdade. Primeiro eu abandono meus falsos lugares, né? E aí eu me deparo com esse personagem, porque aí eu deixo ele entrar. Quando eu deixo ele entrar, esse outro fazer parte, né, de mim e que meu corpo enxergue, não é numa... Tipo, eu não vou ser incorporado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você não vai deixar... Não é isso, né? Esses dias uma aluna também de poesia falou, mas eu sou um instrumento. Eu não sou poeta, eu sou um instrumento. Eu falei, instrumento de quê, menina? Tá achando o quê? Que a poesia precisa de você? Que o teatro precisa de você? Teatro não precisa, teatro está muito bem, obrigado. Quem precisa da poesia é você, quem precisa do teatro é você. A poesia está muito bem sendo árvore, ave, céu, sol. Né? A poesia não precisa chamar febrário. Né? A poesia é o que ela é. E é a gente que precisa. Então, arque com a responsabilidade. Você não é instrumento porra nenhuma. Você é funcionário, tem que assinar aqui, bater ponto e arcar com a sua responsabilidade de trabalhar. Então, não tem esse meio termo, né? De falar assim, não. Então, ou você se assume e assuma essa responsabilidade, que é uma grande responsabilidade, porque todo artista tem por si só que ser revolucionário, então, ou então você não é nada. Né? Ou você é outra coisa. Vai daí escolher outra coisa e levantar essa bandeira dessa outra coisa. Né? Agora, não vem ficar no meio do caminho empatando a arte, não, né? Porque aí é o quê? A árvore, a ave, o sol e o céu, que é a poesia, vão morrer de desgosto. Aí a gente não vai mais ter sol. Né? Nem céu, nem árvore, nem ave. Então, é importante isso. Então, é um caminho de primeiro eu me abandono, deixo o outro entrar, e aí eu me reconheço de novo. Uhum. Né? E aí eu falo, eita caralho. Então, quando a gente acaba um espetáculo ou faz
é um segundinho, às vezes, né, em cena que a gente percebe que o gesto funcionou, que a palavra funcionou. É como, de repente, cantar afinado. E aí você canta afinado e você fala, nossa, parece que eu tô nem sei o quê, né? Porque a gente não sabe nem dizer. Mas é perceptível, né? Então, assim, acho que o ator precisa ser consciente, inclusive, para ele conseguir perceber e ser generoso, né? Eu acho que a característica principal do ator é a generosidade. Porque é preciso dar licença, se dar licença. É preciso deixar ser invadido, é preciso deixar-se invadir pelo mundo, sabe? Uhum. Enfim, acho que é isso. Eu vou falando pra cacete. Sim. O Nietzsche fala algo muito bonito, que ele fala que dançar é a perda de si mesmo, né? Bom, ele fala da dança porque a dança é o que, é o que ele tá das artes, né? É perder de si mesmo. Uhum. Eu acho isso muito bonito, e aí a gente teve esse encontro agora na pandemia, né? Nessas virtualidades, e aí a gente descobre que a gente precisa existir no virtual e que a gente precisa estar presentificado no virtual, né? E aí a gente começa a tentar compreender essa virtualidade, e aí eu vejo muita gente falando que é completamente diferente, que não tem como existir no virtual, que não tem como estar presentificado, pessoas que falam que não é isso. E aí eu gostaria de saber para você, assim, como é que foi esse momento de construção para ti no virtual, né? Esse processo com a galera que está do teu Menino, tô lado. achando ótimo. Consigo fazer um café, tomar cerveja enquanto dou aula, tô achando ótimo. É claro que eu sinto muita falta, porque eu tenho um trabalho muito de corpo, então eu sinto muita falta do corpo, né? Assim, mas eu sinto falta do corpo porque eu tô num momento que eu tô só dirigindo, não tô atuando. Porque vocês se ferraram muito fazendo, né, o processo de cena. Mas, por exemplo, o processo em cena esse ano, ele começou com 30 ou 40 pessoas e acabou com 10 pessoas, né? O que é mais curioso é que as pessoas que saíram mesmo eram pessoas que estavam recentemente no teatro, que estavam há pouco tempo, ou alunos muito novos mesmo. Quem ficou para encarar mesmo já eram atores, já eram pessoas que sabiam a dor de enfrentar aquilo e que são meio viciados nisso, né? Que querem sentir aquilo de novo, né? Então, quando começa a pandemia, vou fazer um parênteses e vou falar assim, não há nenhum lugar, nenhum momento mais importante para que a arte exista do que o fim do mundo, né? Assim, porque então em pleno fim do mundo a arte foi fundamental. Todo mundo teve que assistir uma temporada, uma maratona de Netflix. Todo mundo foi obrigado, né? Assim, todo mundo que tem acesso, né? Porque não é todo mundo, né? Foi todo mundo que tem acesso, os 70% dos brasileiros que têm acesso à internet assistiram maratona Netflix. Certeza. Que precisavam se encontrar com uma outra singularidade para não se sentir só. E a arte faz isso. Né? Ela serve para produzir pensamento e para fazer com que você entenda que quando eu ouço uma canção, eu me conecto automaticamente com essa singularidade desse sujeito que compôs, que criou no ato de criação, que é dar vida a, e automaticamente eu ganho vida a partir desse encontro. Né? Então, não teve um momento histórico em que o teatro estava tão dentro das casas. Né? Porque, assim, pai e mãe tiveram que fazer aula junto com os filhos. Pai e mãe, às vezes eu vi um videozinho que eu morri de dar risada, coisa de velho, né, já, assim, mas assim, morri de dar risada porque era um pai falando assim, professora, fala que os alunos têm que fazer a aula sozinho, porque eu não sabia mais somar, porque eu não sabia mais fazer raiz quadrada, sabe assim? E aí meu filho me perguntou e eu não sabia responder. Eu morri de dar risada nesse vídeo, porque eu falei, gente, que sufoco, né? Porque é isso, daí de repente todo mundo estava na sala de casa, sem poder sair de casa, tendo que inventar coisa. O que eu recebi de mãe e pai, pessoas que conheciam o nosso trabalho, que foram enviando coisas, falando, olha o que a gente está fazendo hoje. Aí, de repente, construíram um figurino, e montaram o cenário, e montaram não sei o quê. E eu falei, gente, todo mundo está fazendo teatro, porque todo mundo está preso dentro de casa. E o mais maluco ainda é que você coloca um figurino para ficar na frente para ficar em casa. Né? Assim, você arruma para ir para o trabalho e senta na frente do lado da geladeira. E aí, então, você tudo fez assim, ó, uma mistura. Agora, falar que não é teatro é muito maluco, porque o teatro é a arte da presentificação.
Se eu tô aqui no momento já que você tá aí, mesmo que eu já não esteja mais aqui, tipo assim, que seja uma gravação, e você tá vendo aí nesse momento, e alguma coisa acontece, né? Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando eu cruzo a Ipiranga com a Avenida São João, as coisas acontecem só no cruzamento, só no encontro. Então, se eu tô, mesmo que já passou o tempo, mas eu tô aqui, como quando a gente lê um livro bom, né? Eu tava puta esses dias lendo Dom Casmurro, adaptando para teatro, para 2 atores fazerem lá em São Paulo. Aí eu falei assim, cara, que porcaria foi o século XVIII? Começa com Darwin e acaba com Einstein. O que a gente tem agora? Eles não tem porra nenhuma agora. E aí tem no meio tem Dostoiévski, tem... cara, uma galera no século XVIII. E aí você fala, gente, mas não deixaram nada do século XIX para o século XX? Deixaram nada? O que houve? Né? Qual é o lugar pessoal de lidar com isso? Porque nem precisa ser porque eu entrei nesse... Falar que eu tava puta com isso. Por que eu... Eu vou indo embora, gente, do assunto. Eu fui embora. A pergunta do virtual. Aí quando você vai ler um Machado de Assis, você vai ler e vai falar assim, filho da mãe, porque alguma coisa vai acontecer em mim quando eu leio. E aí eu vou ficar assim, não, gente, Capito traiu ou não traiu? Que porcaria, por que eu tô pensando nisso? Que pequena sou, né, de ter esse tipo de pensamento diante disso. É uma obra que vai te fazer produzir pensamento. E a arte serve para isso, para produzir pensamento. Se ela é do século III e até hoje está me fazendo produzir pensamento, não me fazendo cumprir função, né? Que aí eu vou... Para a gente separar bem o lugar da religião, para a gente separar bem o lugar dessa manipulação do certo e errado, inclusive. Né? Cada um tem a sua verdade, o seu caminho religioso, sua escolha religiosa, e isso não é nem discutível. Né? Tá, alguns são, mas assim, outros não. Então, assim, como é que a gente vai entender esse lugar do encontro, do momento já? Se o próprio tempo é atemporal. Se aquilo que dura, às vezes, 5 minutos, a gente fala, nossa, mas durou uma eternidade. E aquilo que dura uma eternidade, às vezes, durou 1 minuto. Né? Eu acho que eu falei a mesma coisa. Aquilo que durou 1 minuto parecia que durava. Mas o contrário também é real. Então, assim, como é que a gente vai conseguir estar no momento já só no ato da efemeridade do teatro? Né? Claro, assim, aí a gente tem uma coisa específica do teatro. Porque eu não vou conseguir estar com aquela pessoa do lado direito, com aquela outra pessoa do lado esquerdo, com um cheirinho de madeira, com um cheirinho de poeira, com aquela cheira de pipoca entrando pelo corredor, com criança chorando no colo da mãe e assistindo um espetáculo onde o ator fala e cospe na tua cara. Isso é uma coisa. Né? Isso é um tipo sensorial, inclusive, de coisas. Né? Eu vou sentir cheiro, eu vou ter toque, etc. Aqui é uma outra história. É uma outra história para esse encontro acontecer. Mas o encontro acontece. Porque o teatro é a arte da presentificação. Então, se você está ali... E aí, claro, eu acho chato uma gravação. Né? Embora eu tenha falado que mesmo percorrendo o tempo a gente consegue pegar o momento já, mas aí eu acho que a gente não está no teatro. Mas quando o ator sai de cena, entra em cena, todos os dias, às 8 da noite, com uma câmera na mão, e você, plateia, entra na plateia virtual com a sua pipoquinha, né? Porque no teatro não podia comer pipoca, aproveita que agora pode. Com a sua pipoquinha, e assiste o espetáculo. E esse ator acaba esse espetáculo exaurido, e já outro, porque o encontro aconteceu, mesmo que esse ator tenha se encontrado com esse pontinho aqui, ó, né? E essa plateia tenha visto esse ator e sem ter o abraçado, etc. Mas é bem legal depois dar aquela contribuição espontânea e mandar um recadinho. Isso ainda é teatro. O ator, antes de entrar em cena, ele também teve dor de barriga. Ele também está aquecendo. Ele está ali como se aquele fosse o último segundo da vida dele. De novo, como se ele estivesse no palco. O que ele não vai ter é a resposta da plateia, de imediato. Se ele quiser, ele fala, deixem os microfones ligados. Só que aí vai dar um curto, um treino, e ele vai se dar mal. Mas, se ele não deixar o microfone ligado, ele vai receber um pouquinho depois essas respostas, né, do público. O público vai falar, nossa, eu ri e chorei com o seu espetáculo, isso e aquilo aconteceu.
e etc. Mas o ator está fazendo teatro. Então, assim, não tem como eu pensar assim, porque ele está vivendo um encontro. Mesmo que ele esteja vivendo um encontro com a câmera. Entende? Mas é porque é no momento já. E atrás dessa câmera tem 60 pessoas, 100, 200 pessoas assistindo ele. E ele vai estar suando, ele vai estar ali como se ele tivesse antes de entrar em cena. Então, para ele vai estar normal nesse mesmo lugar. Claro que ele agora vai ter a dificuldade de olhar para uma bolinha aqui como se estivesse olhando para a cara da plateia. Mas isso é pouco perto do que o ator tem que enfrentar. Né? Às vezes é mais seguro você olhar o buraquinho preto do computador e do celular do que você receber uma laranjada da cabeça da plateia que resolveu te atacar, entendeu? Porque não concorda com você. Então, assim, é mais seguro, às vezes, você nem vê a pessoa saindo da sala, né, da sala virtual, do que você vê que aquela plateia levantando no meio do teatro e indo embora, e você falando, meu Deus, tá uma merda, espetáculo rápido, a galera tá indo embora. Né? Então, assim, é claro que não é de segurança que você trata o teatro. Mas, ainda assim, o ator está à beira do abismo e ele está em cena. Então, o teatro está acontecendo no ator, nesse momento. Existe um entre que escapa nesse momento entre a plateia e o ator. E aí, eu tenho minhas dúvidas. Mas, assim, o ator está vivendo o teatro. A plateia está vivendo um teatro, porque ela está diante de um momento já. Se ela assistir amanhã, não vai ser a mesma coisa. Vai ser outra. Se ela assistir depois, vai ser outra. Então, efêmero vai ser. Agora, se os dois vão estar vivendo o mesmo momento de teatro ao mesmo tempo, não sei. Uhum. Mas que o ator tá fazendo teatro, que a plateia tá no teatro, isso tá. Isso é engraçado, porque eu tava vendo a gravação da apresentação, e aí eu tava vendo, assim, com o Fred, aí eu falei assim, cara, não foi tão legal, né? Não foi, né? Achei que era uma coisa, mas tava outra. Ele falou assim, não, mas na hora tava muito mais legal. Eu fiquei assim, gente, como assim? Tá gravado, né? Tá gravado, exatamente. Foi exatamente isso que você viu. Eu achei sensacional isso, porque é de fato um encontro, mesmo que virtual, é um encontro, né? Não, e você entra na sala, tem 60 pessoas assistindo o espetáculo com você. É um jogo que se joga junto. Ah, já concluí, gente. Todo mundo está fazendo teatro ao mesmo tempo. Porque é um jogo que se joga junto. Né? Então, assim, quando a gente começa, inclusive, quando a gente fez a galera entrar na sala, que a gente fez a nossa oração, cada um no seu espaço, né? Sem religiosidade, mas a nossa religião é o teatro. Então, assim, quando a gente começa a fazer a oração, já se emociona, já fica morrendo de medo, né? A gente conversa, bate aquele papo, bota a musiquinha na sala de espera para as pessoas entrarem. As pessoas começam a entrar. Aí a gente na coxia, né? Porque ninguém tá vendo, na coxia fazendo tudo. Fedaram fumando o último cigarro, teve um que eu tomei banho ainda. Eu recebi as pessoas, fui tomar banho, voltei com outra roupa. Falei, gente, é isso, vamos lá. Isso tudo, e aí conversa com a plateia, né? Porque eu acho que isso é importante também. Conversa com a plateia, porque isso é a diferença do Netflix, né? Se a gente tivesse a possibilidade de acabar uma série e a gente ter uma live coletiva, onde a gente faz questionamentos com os atores do Netflix, né, daquela série, ia ser interessante. Mas aí os teatros virtuais têm proporcionado isso. Ao final, se bate um micropapo ali, né, com a plateia, com quem quiser, justamente para a gente falar assim, fala um pouquinho, porque foi tão solitário, né? E é aquele lugar que não é da solidão, que é da solitude, né? Que é daquele texto que eu li na aula esses dias, que é esse lugar de eu sei que o meu caminho é sozinho, mas ainda assim eu não estou só. Né? E esse é o lugar do artista, né? Todos os dias, quando a gente acorda, aquela respirada funda, falar, ok, só que existem milhões de mim por aí, né? Seguindo, então eu sigo. Lígia, Fala. seria muito legal se você falasse, porque você fez uma construção de personagem que durou 4 anos, né? Que foi o do Bagacinho, que foi muito legal de ver, né? Essa construção dessa personagem, e durou 4 anos acontecendo no agora já aqui, né? Seria muito legal se você pudesse compartilhar com a gente um pouco sobre o Bagacinho, como é que foi isso para ti. Sim.
Eu acho que pensar assim nos últimos anos, né? O Grupo Casa teve mais de 40 espetáculos. Pensar nesses últimos anos como esse lugar dessas construções todas de personagens, porque foi o Bagacinho, foi a Rosaura, que eu tava careca, né? Assim, então, o Bagacinho, que é uma criança de 12 anos, 11, 12 anos, a Rosaura, uma mulher ali, né, era 18, né, 19, tipo, jovenzinha, mas com que raspa o cabelo e vai se vingar, enfim. Depois a ela, né, de Amor, que é uma mulher um pouquinho mais velha, mas ainda assim mais nova que eu, né? Eu tenho carinha de 15, mas eu acho que foram personagens muito distintos uns dos outros. Qual mais teve? Teve mais. A do Bagacinho teve uns 50. Do Bagacinho teve muito. Mas e o Bagacinho é o mais engraçado falar, porque o Bagacinho é um personagem que vive outro personagem, né? Então é uma metalinguagem muito maluca, porque é como se a Lígia vive o Bagacinho, que é uma criança de 12 anos, mas o Bagacinho vai viver o Peter Pan, né? Ou o Bagacinho vai viver o Romeu, ou o Bagacinho vai viver o Don Quixote, né? Então essa sobreposição que eu acho que era o mais difícil, inclusive, e o mais maluco de viver, porque assim, diferente dos outros personagens, eu acho que o Bagacinho tinha uma responsabilidade na turma do Bagacinho de dar a atmosfera do espetáculo, né? Porque ele era o herói de cada espetáculo, né? Menos em Cinderela, que ele fazia uma das irmãs, né? Ou em também a Bela Adormecida, que eu era uma das fadas, né? E aí também era mais comum, assim, todo mundo dava a atmosfera, né? Mas em Don Quixote, por exemplo, não tinha como, né? Assim, a dor era do Bagacinho. E era muito difícil, porque eu ficava assim, como que eu, com 30 anos na época, ia fazer esse personagem, que é um velho, mas eu tenho que fazer no corpo de uma criança. Que por sorte ou não é o meu corpo. Mas sabe, o começo foi tão engraçado, porque a gente andava, você deve se lembrar, a gente andava no shopping e a gente ouvia as pessoas falando assim, tá vendo, é menino, tá vendo, é menina. Tipo assim, não sabia, né? Aí esses tempos, eu recebi um contato de uma moça que levava o filho e ela falou que ela se apaixonou por mim. Inclusive, ela era bissexual, estava me convidando para um jantar. Mas aí ela falou assim que foi tão curioso porque ela realmente se apaixonou por mim e ela não sabia que eu era menina. Que quando ela viu depois, em outro momento, ela falou, meu Deus, a poeta é o Bagacinho. Foi muito engraçado. Ela falou isso, ela falou, a poeta é o Bagacinho. E deu um crack na cabeça dela, assim, né? E aí eu morri de dar risada, né? Porque eu falei, que engraçado até. E ela falou que ela vivia, né, o momento, vivia tudo ali, e era tão divertido que deixava se escapar. Não é algo pensado, né? Porque eu penso onde eu não sou, né? Então o teatro é algo vivido. Então eu não sei nem como. Eu me divertia demais com o Bagacinho, né? Assim, o Bagacinho vivia altas aventuras. E era um esforço físico muito grande, porque o Bagacinho, por ele ser o Aladim, que tinha que correr, pular, rodar, não sei o quê. Então era um lugar onde o corpo precisava estar muito presente. Don Quixote também, carregando aquele negócio pesado, pulando, né, na hora que os porquinhos batem, aquela cena inesquecível, até o Don Quixote desmaiar. Então, assim, era fôlego e fôlego, né? Eu sempre acabava o Bagacinho muito exausta. Um pouco por isso. O que eu acho, na verdade, é que eu acho que o que funda esse caminho é entender que onde eu penso eu não sou, e o teatro não é o lugar de pensar, porque é o lugar de produzir pensamento no outro, né, que vê, que assiste. Então, esse lugar de viver, não de forma psicótica, né, de forma completamente consciente, e se dominando, é a única forma que eu entendo, assim como a Rosaura, por exemplo, né? Também, porque a Rosaura também carregava muita dor, e eu raspei a cabeça, aí foi tão engraçado que me perguntaram, alguém do jornal, você raspou a cabeça, a gente queria fazer uma matéria.
como foi? Eu falei, uai, foi nada, eu raspei a cabeça. Tipo, eu não sou outra pessoa depois disso. Não é assim, porque eu já, assim, tá certo que a cada segundo eu já sou outra pessoa, mas assim, eu raspei a cabeça. Eu não afetei minha feminilidade ou qualquer outra coisa assim, pensando nisso, né? Então isso para mim não foi uma... Não é difícil. É difícil acessar porque você vai experimentando até você entender que aquilo funciona. Mas é a mesma coisa em todas as personagens. E para mim, todos os personagens têm a mesma dificuldade, que é a dificuldade de existência, a dificuldade de estar ali vivendo aquele momento já, no ato. Né? Então, eu acho que é isso. E isso é uma exigência de todos os personagens que você vai fazer na vida. Né? Assim, se você vai fazer... Inclusive, se você for fazer um personagem que vive outro personagem, que vive outro 5, né? Também vai ser. Né? Ou se você vai só fazer uma dublagem, ou se você vai só fazer... Só, né? Só uma palavra que não devia existir. Porque não é só, né? Porque isso, existe um peso, existe uma dificuldade, uma exigência de você, né? Então, você vai ter que estar ali 100%. E você vai ter que se abandonar para que esse outro entre. Então, é nesse caminho que a gente vai ter esse embate. Independente de qual seja esse personagem. É mais difícil fazer um personagem de 12 anos que faz Don Quixote do que uma mulher que vai para a guerra? Não, é exatamente a mesma coisa. Inclusive, os dois vão para a guerra. Então, assim, é um pouco isso, né? Ou fazer ela, né, em Amor. Não, também porque ela também está indo para a guerra. Ela também está indo fazer o povo pensar. Né? Ela também está indo falar sobre os direitos da mulher, ela está indo falar sobre a liberdade, ela também está fazendo tudo isso. É mais difícil isso do que Tragédias.br, por exemplo, que a gente fez, e a gente trazia dados, né? Era um documentário, e fazia cenas do Pagador de Promessa. Era mais difícil isso do que fazer, né, os espetáculos de Nelson Rodrigues? Não. Todos têm a mesma dificuldade. Né? E aí, é claro, assim, se um tá te apertando um pouquinho, né? Assim, não consigo fazer Nelson Rodrigues, análise. Liga para o analista, resolve a sua questão. Não consigo fazer uma criança de 12 anos, análise. Liga para o analista e resolve a sua questão. Porque todo personagem é personagem. Né? E todo ator é ator. E todo ator vive um personagem. Então, assim, não tem como você falar assim, esse eu realmente não estou podendo, porque... Né? Assim, não existe esse limite. O teatro está além disso, né? Exige mais da gente do que a gente pensa. É claro, eu posso dar a qualquer momento tudo que o teatro me exige? Às vezes não. Né? Às vezes não. Mas que ele me exige, ele me exige. Ele me exige uma honestidade de, inclusive, saber dizer a hora que eu vou falar isso, eu não dou conta e eu preciso ir por esse lado. Mas eu parto do princípio que não existe o eu não sei, eu não consigo. Né? Existe o eu não quero. E o eu não quero vem sempre baseado no eu não quero me fuder, né? Eu quero me manter no meu lugar seguro. Então, assim, se você quer fazer teatro, amor, você quer se fuder. Não tem outro caminho. Sim. Mas acho que é isso. E agora você abriu uma turma nova de teatro, uma turma nova de poesia, e essa turma nova de teatro provavelmente vai passar também pelo Processo em Cena, né? Tem uma nova temporada do Processo, tem um monte de coisa. Nossa, eu nem sei já. Eu vou te falar assim. Acabou de acabar a primeira temporada de Cartas para o Fim de um Mundo, que é a dramaturgia minha e do Ayrton. Eu estou dirigindo e assinando a dramaturgia desse espetáculo, Dom Casmurro adaptado para o teatro, desse amigo que está morando em São Paulo agora e pediu a adaptação. Estou fazendo um espetáculo que era para eu atuar, mas que está assim, cada vez mais distante. Aí eu abri as turmas de volta. A turma nova de teatro vai fazer o texto em cena, que a gente vai estudar ainda os clássicos do teatro, vai passar um pouquinho pela lógica da dramaturgia, porque o processo em cena exige demais.
existe uma construção de uma dramaturgia, existe uma construção de uma cena. E há muitas dessas pessoas que nunca nem foram ao teatro, né? Assim, muitas pessoas aqui em Campo Grande ou em qualquer outro lugar não foram ao teatro ainda. Eu comecei a fazer teatro sem nunca ter ido ao teatro. Então eu fui, inclusive, depois de 2 anos, que eu fui e falei, nossa, é isso que eu faço. Né? Então, assim, como é que a gente exige isso do outro? Então, eu vou começar, na verdade, com um texto em cena. A gente vai estudar os clássicos, vai passar pelos grandes e as grandes dramaturgias e personagens. Cada um vai escolher um recorte pequeno, né? Uma cena curta de algum texto, dramaturgia, que não necessariamente precisa ser, inclusive, uma dramaturgia de teatro. Você pode escolher um romance, pode escolher um cordel, pode escolher uma poesia, pode escolher o que você quiser, a partir de uma discussão que a gente vai caminhar nas aulas. E aí você vai para a cena, defendendo essa cena curta. Depois, essa galera que sobreviver ao texto em cena vai para o processo em cena. Né? Aí tem também a galera do último processo em cena que vai fazer a nova temporada agora dia 24, dia 25. Tem também Saudade, que estreia no Natal. Saudade que dá. Porque Natal tem tudo a ver com saudade. Tem Vidas Secas, que também estreia agora também no próximo mês. Tomara. Sim. Que vai ser uma websérie. Dormiu. Chegou dormindo. Oh, meu Deus. E o mamá? Sem mamá. Shakespeare pra cá. Eu vou deixar na legenda do YouTube os seus canais de contato, os canais de contato do Grupo Casa, que a galera vai atrás. É um curso muito, muito profundo, né? São cursos muito profundos, tanto de poesia quanto de teatro, passa por muita coisa. É um estudo sobre o corpo e sobre o corpo no mundo, né? E muito interessante, muito bonito. Então, agradeço, Lígia. Se quiser falar mais alguma coisa para fechar, pode mandar. Eu falo, meu chuchu, todo formal aí. Que para mim é um prazer desde sempre, né? Sei lá quantos anos faz isso na minha vida, mas para mim é um orgulho, inclusive, quando você começa a fazer aula comigo, e você era um exemplo, né, de aluno, de ator, porque tava lá, 5 da me acordava cedo, 6 horas da manhã tava batendo lá para fazer, para ensaiar e etc, né? Então é muito valioso isso. Eu fico pensando hoje assim, Shakespeare. Eu fico pensando hoje sobre quem éramos, né? Assim, sobre a quantidade de pessoas que éramos, os caminhos que tomamos e como que cada um surgiu se construiu a partir desse caminho, né? A partir desse encontro, né? E tantos caminhos se tomaram, né? Mas existem os que ainda estão fazendo teatro, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de pensar as pessoas que passaram pela minha vida ou aquelas pessoas que eu compartilhei o teatro e de olhar hoje e falar assim, gente, está fazendo teatro ainda, né? Assim, mas em outro lugar, em outro caminho, em outro, construindo uma outra história, né? E isso é muito valioso, porque é como se essa sementinha de revoluções continuassem, né? Em todos os pontos que chegam, assim. E hoje é dia dos professores, que a gente está gravando isso, dia 15. E antes de eu falar com você, eu fiquei pensando, manda parabéns para o Fred, para você, que foi um ótimo professor de teatro com as crianças também, e para mim. Manda parabéns, porque é isso, eu estava antes eu ia escrever um texto sobre o lugar de ser professora, né, principalmente de teatro, né? Tem um textinho da Remy Moreschini que ela fala que enquanto ela não se emocionar com uma descoberta de um ator em ser ator, quando ela não se emocionar mais com a descoberta de um ator em ser ator, que ela tá morta. Então é impressionante isso mesmo, porque é revolucionário a gente ver. Né? Eu sou viciada. Ontem na turma nova, no primeiro dia da turma nova, eu falei, gente, eu pensei em não abrir, só que eu entendi que eu sou viciada em ver o ator, o suposto ator se transformar em ator. Né? Então é isso. Obrigada, amor. Você me manda daí essa gravação também.